Olá, queridos. Bom dia. Vamos juntos trazer a lição de número 11 para habitar conosco hoje, para ser a nossa luz, a nossa referência de verdade. Como é bom ter essa luz e essa referência de verdade para se apoiar no meio de um turbilhão de pensamentos que não significam nada, mas que a gente vê como a única realidade, como a única verdade, né? Onde a gente está preso nesse labirinto. E aí vem um farol, uma luz e diz: é isso, vem para cá, vem vindo para cá. Isso nos traz grande alívio. Por mais que a gente às vezes não entenda e não compreenda ainda onde Jesus quer nos trazer, a gente não chegou no topo da montanha, mas o caminhar ele vai sendo cada vez melhor porque a gente vai se sustentando cada vez mais. E isso vai acontecer, a gente vai perceber que quanto mais a gente nutre essa verdade dentro da nossa mente, quanto mais espaço a gente dá para essa centelha de luz entrar, mais claro vai ficando o caminho e melhor vai ficando o caminho. E não que não vai acontecer as tribulações, eu não vou encarar as minhas falsas crenças, claro que não, muito pelo contrário, o caminho é desmanchá-las, mas eu vou ter a base, eu vou ter o suporte que eu preciso para atravessar. A lição de número hoje ela é maravilhosa, ela já vem fazendo uma reversão aí na forma como a gente pensa, trazendo algo muito novo. Ela diz o seguinte: os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. É interessante porque a gente acha que a gente vê o mundo, é algo totalmente alheio e fora do nosso controle e escopo, as coisas como a gente enxerga, e a partir do que a gente vê, a gente pensa. A gente molda o nosso pensamento, então a gente vê como algo de fora para dentro. E aí, Jesus vem aqui nessa frase falar o seguinte, com essa ideia: os meus pensamentos sem significado que estão me mostrando um mundo sem significado. Então, é a partir dos meus pensamentos que eu moldo o mundo que eu vejo, que eu filtro o mundo que eu vejo, que eu filtro minhas percepções, é a partir daqui, com o que eu estou me relacionando aqui dentro dos meus pensamentos e da minha mente. É como se a gente fosse o diretor do filme que está passando aqui. A experiência é aquele filme, né? É aquela tela mostrando aquelas imagens. É o mundo aqui fora. Mas o roteiro é totalmente criado aqui dentro dos meus pensamentos. Então isso é maravilhoso, porque eu posso mudar os meus pensamentos. Eu tenho grande ajuda para mudar os meus pensamentos. Agora, mudar o que eu vejo aqui com outras pessoas em circunstâncias que eu não tenho como chegar, eu não posso. Então, tudo que eu vejo hoje como muito caótico, muito inseguro, muito perigoso, muito triste, muito frustrante, eu posso ver de outra forma. Porque eu posso mudar os meus pensamentos com relação a tudo. Eu posso mudar as interpretações e perspectivas. E a minha mente vai expandindo e ampliando percepções que antes não conseguia enxergar. A gente chama isso, na ciência se chama isso de neuroplasticidade, né? Com o cérebro. Ele encontra outros caminhos neurais. Ele são inúmeros, infinitas possibilidades aí. Então a gente já foi convidado a pensar o seguinte: você pode mudar totalmente essa sua perspectiva do mundo tal como você vê hoje, sem significado, porque o mundo não é sem significado. Se está sem significado, ou para você não faz sentido muitas coisas que você vê aqui como acontece,
é porque os teus pensamentos estão te mostrando isso. E por mais que você não reconheça agora, mas você será capaz de reconhecer. Eu vou ler algumas orientações aqui. Essa é a primeira ideia que temos que está relacionada com uma fase principal do processo de correção. A reversão do modo de pensar do mundo, Parece que o mundo determina o que percebes. A ideia para o dia de hoje introduz o conceito de que os teus pensamentos determinam o mundo que vês. Os teus pensamentos determinam o mundo que vês, e não ao contrário, e não o mundo que determina o que você pensa. Muito interessante. E aí ele fala o seguinte, que essa ideia, ela contém o fundamento para a paz, o relaxamento e a libertação de preocupações que estamos tentando conseguir. O que a gente quer conseguir aqui é a nossa liberdade, é a nossa paz de espírito, é a nossa mente sem preocupações. Então essa ideia, ela contém o fundamento para a paz. Ela contém, porque ela fala assim, mude a forma de pensar, que o sentido vai mudar. E aí você vai dizer, que forma então que eu penso, né? E é aí que está toda a direção. É aí que está o reconhecimento do que não é nem pensamento, do que não significa nada em realidade, e começar a entender o que significa. O falso do verdadeiro, o que tem significado do que não tem. Esse reconhecimento é necessário para a gente poder ressignificar tudo. Queridos, a orientação para as práticas é, de novo, sentar, trazer a ideia, olhar ao teu redor e trazer o pensamento do mundo que você está vendo, que os teus pensamentos estão gerando esse mundo sem significado, e olhar para as coisas ao redor. E o exercício que ele dá e a frase que ele dá, né, na verdade, a ideia é essa que a gente já colocou aqui no tema, que os pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado, e ele pede para você aplicar 3 períodos de prática. Tá? Se houver pouco ou nenhum mal-estar e se te sentires inclinado a fazer mais, até mesmo 5 períodos. Nada mais do que isso é recomendado. Em olhar para as coisas ao teu redor, fechar o olho e trazer, né, o pensamento de que os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Dá uma lidinha nas orientações e boa prática.